Minha amiga, meu amigo, o blog da cidadania está chegando ao 500 mil de inscritos. Falta muito pouco, apenas 3.000. Ajude-nos a chegar lá, se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando os nossos vídeos. A democracia agradece e nós também. Desde quando assumi, me acusavam de querer dar um golpe. Uma CPMI cujo relatório tão desqualificado quanto a senadora que presidente, ou melhor, relatora daquela CPMI, a serviço do ministro da Justiça. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de outubro de 2023, são 8 horas da manhã. E chamada de desqualificada por Bolsonaro, como você acaba de ver, a relatora da CPI do 8 de janeiro diz que Bolsonaro teme ser preso, por isso fala tanta bobagem. A senadora Elisiane Gama classificou o antecessor de Lula como o pior presidente da história do Brasil. E na verdade ela foi bondosa, porque ele é o pior presidente da história da humanidade. Só vai perder se o tal Milei na Argentina conseguir se eleger. A Elisiane, relatora da CPI do 8 de janeiro, rebateu as declarações do Bolsonaro durante evento em Goiânia. E ela disse basicamente o seguinte, que ele está agindo desse jeito porque teme ser preso. Por quê? Porque o relatório da CPI, ao contrário do que disseram os bolsonaristas na votação do relatório final, que a senadora Elisiane Gama conduziu, ela que é aliada de Flávio Dino, esse relatório ele foi aceito pelo STF e está sendo enviado para a TCU, para a Polícia Federal, para todas as instâncias, porque é um relatório denso que contém evidências, provas e fatos que mostram que Bolsonaro está por trás da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Como você viu, o Bolsonaro também atacou o ministro da Justiça, Flávio Dino, e você vai ver que o bolsonarismo está apavorado com a indicação de Flávio Dino para o STF, e ontem começou a circular um zoom, inclusive na mídia, dizendo que o Lula, ao elogiar Flávio Dino, estava querendo dizer que não vai mais nomeá-lo, que desistiu de nomeá-lo. E não é isso que está acontecendo. O Flávio Dino é vital para Lula no Ministério da Justiça, e o temor da oposição é quanto a Flávio Dino por uma simples razão, porque o Flávio Dino é muito combativo e a luta contra uma tentativa de golpe, que você já vai ver nesta edição, que o bolsonarismo quer dar, o STF vai ser fundamental. Então, todo apoio a Flávio Dino e vamos em frente. O filho de Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, indica Jorge Messias ao STF no lugar de Flávio Dino. É isso mesmo. O filho de Bolsonaro disse que o Congresso, que o Senado, a casa que ele integra, não vai aprovar a indicação de Flávio Dino e falou para o Lula que ele indique o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, evangélico tal, que é um nome bem aceito até no PT, mas realmente o bolsonarismo está em pânico com a colocação de Flávio Dino no STF. E essa é uma medida da qual o Lula não pode recuar, e o Lula tem sim instrumentos para fazer passar a indicação de Flávio Dino no Senado. O caso da DPU, do indicado de Lula, a Defensoria Pública da União, que foi rejeitada pelo Senado por uma diferença mínima de votos, não mostra a impossibilidade de Dino vencer essa disputa. Na verdade não é disputa, de ele conseguir a aprovação dos senadores.
O que acontece é que Lula vai ter que trabalhar melhor, com mais cuidado. Lula não imaginou que haveria essa reação e o Dino, evidentemente, ele tem como visitar os senadores, tem como fazer com que essa indicação passe. E se os Bolsonaro não querem, todos nós temos que querer. O PL, inclusive, escala o deputado Príncipe, que é da família Orleans e Bragança, e se diz, sem título nenhum, Príncipe do Brasil, para organizar a candidatura à presidência da Câmara. O que é que significa isso? Esse sujeito aqui diz que é príncipe, ele é Luiz Felipe de Orleans e Bragança, é deputado pelo partido de Bolsonaro, e ele afirma que é príncipe e quer, inclusive, se candidatar à presidência da Câmara. E, na verdade, a oposição, ou melhor, o PL, mais parte de alguns dos partidos que eram da base de Bolsonaro, que continuam com ele, essa gente quer aplicar um golpe no Lula. Qual é o golpe? É eleger o presidente da Câmara para que ele coloque em pauta um dos muitos pedidos de impeachment de Lula. Então, olho vivo, pessoal, a indicação de Dino é vital, essencial, para que o STF não faça novamente o que fez no passado, deixando darem o golpe em Dilma Rousseff. É por isso que Lula vai colocar Dino no STF e todos nós precisamos apoiar se a gente quiser preservar a democracia neste país. E Michele Bolsonaro dispara na frente pela disputa da cadeira de Sérgio Moro no Senado pelo Paraná. E, na verdade, nem a mulher do Moro está sendo vista como um bom nome para substituir Moro. A cassação de Moro é tão certa que essas três senhoras já estão aí numa disputa ferrenha pela cadeira de Moro no Supremo. A Michele tem 44% e tem mais do que o dobro das outras colocadas, que são a própria mulher de Moro, a Rosângela Moro, e a Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Tchau, Moro. E o Ministério Público Militar vincula Roberto Jefferson ao roubo de armas no Exército. Na verdade, na casa de Roberto Jefferson foi encontrada uma grande quantidade de armas de uso exclusivo das Forças Armadas e agora está sendo identificada a participação dele nesse roubo de armas. Esse não sai da cadeia tão cedo. E a briga entre Cid e Ciro Gomes está acabando com o PDT. Na verdade, esse homem, o Ciro Gomes, ele destruiu o PDT com a sua arrogância, com a sua loucura. Ele é tão louco que ele e o irmão quase saíram no tapa ontem num evento do PDT. O Ciro Gomes, inclusive, mantém espalhados pela internet uma rede de haters que atacam prioritariamente pessoas ligadas ao PT, ligadas a Lula e até influenciadores de esquerda como este que vos fala. Então, realmente, o fim da carreira de Ciro Gomes vai melhorar a política brasileira e essa carreira está cada vez mais próxima do fim. E o Congresso está reproduzindo a guerra nas redes pela guerra entre Israel e Hamas. A gente sabe que eclodiu nas redes sociais brasileiras uma guerra entre, abre aspas, palestinos e israelenses, fecha aspas, porque não são de nenhuma das duas etnias, e um monte de gente que comprou essa briga, está reproduzindo uma guerra nas redes sociais, inclusive que Israel leva vantagem porque tem mais dinheiro, influencia mais, não é? E na verdade é uma guerra que já começa
a se tornar, essa guerra nas redes começa a se tornar algo que está prejudicando o país. Há quase um mês não se fala de outra coisa, o país cheio de problemas e as pessoas brigando nas redes como se a guerra fosse aqui, como se fosse mudar alguma coisa dentro do Brasil. O que essa guerra pode mudar é que já começa a afetar a economia mundial. E ao afetar a economia mundial, essa guerra afeta a estabilidade do governo e ajuda a extrema-direita brasileira a chegar mais perto de um golpe, de tirar o PT do poder e instaurar uma ditadura ultraconservadora no país. E a pergunta que o Congresso quer fazer ao governo Lula sobre a ABIN é, outra vez, a tática de culpar a vítima pelo crime. Assim como a oposição no Congresso acusou o governo Lula pela invasão dos 3 poderes no 8 de janeiro, agora não se sabe como, mas eles estão estudando uma fórmula de culpar o governo Lula pela investigação da ABIN, a investigação ilegal, a espionagem da ABIN durante o governo Bolsonaro. Sabe-se lá que tese eles estão tentando construir, mas estão tentando usar a mesma tática que usaram na CPI, porque essa tática em alguma medida funcionou. Funcionou entre o bolsonarismo, manteve o bolsonarismo crente de que foi o governo Lula quem tentou um golpe em si mesmo. E o governo federal vê o bolsonarismo resiliente, mesmo com acenos de Lula ao centrão. Pesquisas do governo federal, do Palácio Planalto, avalia que tentativa de se distanciar de pautas à esquerda não consegue conquistar o grupo conservador consolidado. O fato é o seguinte, minha amiga, meu amigo, o governo Lula tenta se equilibrar ideologicamente para não isolar uma grande parte, que inclusive é majoritária da sociedade brasileira, que é conservadora. Infelizmente no Brasil você tem mais conservadores do que progressistas. Então o Lula precisa se equilibrar para tentar evitar que o governo afunde. E realmente esse é um problema que só a educação vai resolver. O Lula aposta em melhorar a educação no país, em esclarecer a população. Mas até lá, se atacar de frente o conservadorismo com causas progressistas, esse governo acaba derrubado. E derrubar o governo não vai fazer a esquerda ficar mais forte, vai fazer a esquerda ficar mais fraca. E Lula protegeu Haddad ao minimizar a questão do déficit público. Na verdade, estão dizendo, a mídia está dizendo que o Lula contraria o Haddad ao minimizar um pequeno déficit que tem esse ano. Por quê? Porque a direita não quer que o Lula gaste com programas sociais. E ele está gastando. E, na verdade, isso pode dar um déficit de 0,05%, até 0,25%, que é um déficit microscópico que qualquer país tem e que não representaria nada. Mas hoje, para você ter uma ideia, o jornal Folha de São Paulo publica uma matéria dizendo que essa declaração de Lula sabota o Brasil. É uma besteira, não vai acontecer nada, porém é tática de banqueiro, é tática de gente que não quer que se gaste dinheiro com pobres no país, que o governo gaste dinheiro com pobres no país. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.